turma! Estudando para o concurso público da Arcesp. Assunto do vídeo: regimento interno, teste de conhecimentos, questões novinhas em folha para você treinar. Vamos lá. De acordo com o regimento, estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento, e exercer o poder normativo e regulamentar da Arcesp, incluindo a fixação de prazo para os prestadores de serviços adaptarem-se às novas condições impostas pela regulamentação compete. Eita, que questão comprida, Fábio! Mas é daquelas questões que eu apelidei de cara crachá, o que compete a quem compete o quê, do modo invertido, em que no enunciado você tem a competência, ou duas aqui no caso, né, que estão expressas em incisos lá do regimento, e aí você vê as alternativas, quem é que estabelece as diretrizes, etc. E exerce o poder normativo e regulamentar. Quem não estudou, olha as alternativas, até entende que 2, 3 poderiam ser respostas, pela falta do estudo. Mas você estudou e sabe que é o conselho diretor. Tão importante na Arcesp e importante também dentro desse regimento. São muitas as atribuições, competências desse importante conselho diretor. Presidente do conselho diretor. Nós não lemos isso no regimento. Gerência executiva existe? Sim, mas não é dela nenhuma dessas duas competências da questão. Diretor-presidente do conselho diretor. Existe? Sim. Além do diretor-presidente, outros 4 diretores. Secretaria executiva teria essa competência de exercer o poder normativo e regulamentar da Arcesp? Não, claro que não. Então você vê comigo a fundamentação que compete ao conselho diretor, além do que lhe for conferido por lei ou decreto. Veja, estabelecer as diretrizes funcionais, aprovar o regimento interno que estamos estudando e exercer o poder normativo e regulamentar da Arcesp. Incisos 1º e 3º do artigo 7º, capítulo 2º do regimento, aí fundamenta que é realmente dedicado à resposta da primeira questão. Vamos lá então, outra. Este estilo também comum. Bancas de concurso formulam e aí você tem que saber resolver. E é uma questão que você tem que fazer com cuidado, porque existem 2 etapas de raciocínio. Quais são, Fábio? Primeiro, você lê os itens. Lá na sua prova, você pode escrever ao lado aqui ou no final, você lê tudo isso e diz: esse item está certo? Você coloca um Czinho ou escreve certo. O segundo item está certo? Fábio, eu acho que está certo também. Então você coloca um Czinho ou escreve correto, certo. Por quê? Tem que ter cuidado na segunda etapa, como eu dizia, que é aqui, ó, o núcleo da questão. Com relação aos itens acima, estes 3, e de acordo com o regimento que estamos estudando, assinale a alternativa correta. A pessoa sabe de cor e salteado o regimento. E até mesmo consegue interpretar essa legislação. Daí, vai nas alternativas e erra. Não pode, galera. Veja a alternativa A. Somente o item 1 está correto. A pessoa olhou o item 1, marcou o Czinho aqui, né? De repente, não percebeu se itens 2 e 3 também estão corretos? Já olha a alternativa A, marca e de repente errou. Se é que não é apenas o item 1 correto. Talvez exista outro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Todos os itens estão corretos. Opa, então a pessoa leu cada um dos 3 e, para ela, tudo certinho de acordo com o regimento. Aí seria a resposta da questão. Mas vamos às fundamentações. Ao gabinete da presidência compete receber para submissão ao conselho diretor os processos instruídos para deliberação, temas e projetos de relevância para a Arcesp. Receber, galera, para submissão ao conselho diretor. Onde está isso, galera? Turma, galera. Olha isso aqui, ó. Se isso que você está vendo agora em destaque na cor cinza e colocarei na cor amarela.
Se isso é competência de quem? Do gabinete da presidência, e no item diz que caberia ao secretário executivo, todo o item 1 está errado. Tudo bem? E compete ao secretário ou à secretária executiva organizar e secretariar as reuniões do conselho diretor, elaborar as atas desse conselho. Isso são competências do secretário ou secretária executiva? Sim, você vê incisos 1º e 7º do artigo 28, organizar e secretariar as reuniões do conselho diretor, secretário executivo. Elaborar as atas das reuniões do conselho diretor, secretário executivo ou secretária executiva. Então, até aqui estava tudo certo. Pessoa despreparada, né? Leria até aqui, aí cansou, não percebeu que isso não é. Até atas desse conselho, estaria tudo certo, mas continuou e receber, Isso não é. Item 1, marque na sua prova. Errado. 2. As sessões do conselho diretor são públicas e ordinariamente realizadas uma vez por semana, podendo ocorrer sessões extraordinárias, convocadas pelo diretor-presidente ou por, pelo menos, 2 outros diretores. Isso está certo? Está correto. Sim, vamos ver a fundamentação. E essa, olha, turma, tenho falado bastante sobre esse artigo 8º. Leia, em tela, exercite. O conselho diretor vai se reunir em sessões públicas semanais, de acordo com o calendário que foi estabelecido por ele, e de forma extraordinária, mediante convocação formal do diretor-presidente, ou então de pelo menos 2 outros diretores. É mais ou menos o que está no item 2. Fábio, não está ao pé da letra, não está igualzinho, ipsis literis, está errado. Não, está certo, pode ler. Item 2, certo. Certo, sim, leia novamente, artigo 8º. Vai cair na sua prova. Artigo 16. A deliberação de processos será realizada nas seguintes etapas. Lá estão incisos. Eu destaquei o parágrafo 4º, que diz que o diretor-presidente vai participar das deliberações com voto ordinário, cabendo a ele, no caso de algum empate, o voto de qualidade, que é o voto de desempate, conforme inciso de artigo de outra lei complementar. Olha, turma, olha, galera. Então, tá certo que está no item 3? Leia. O diretor-presidente participa das reuniões do conselho diretor apenas como mediador. Ah, turminha, tá vendo? Não, tá errado. Ele participa apenas como mediador? Não, ele tem direito a voto ordinário e, em casos de empate, ele tem o voto de qualidade. Aqui, ó, tudo bem. Com voto de qualidade em caso de empate, beleza. Mas sem voto ordinário, ô louco, turma. Tá ok? Tá ok? Então, C. Temos item 1, errado. Item 2, certo. Item 3, errado. Você, galera, eu faria assim, ó. Eu marcaria para mim. Itens 1 e 3 estão errados. Itens 2, certinho. E aí eu procuro. Somente o item 1 está correto? Não, eu escrevi. Itens 1 e 3 estão errados. Não é. Cuidado, galera. Não é à toa que eu estou falando isso. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. Não, eu marquei lá, eu escrevi. O 1 está errado. Então não tem como itens 1 e 2 estarem corretos. Não, o 2 está correto. O 1 não. Somente o item 3 está correto? Não, ele está errado. Também não é a resposta da questão. Somente os itens 2 e 3 estão corretos? 2 e 3? Não. Você vê que o 2 está certo, o 3 é errado. Todos os itens estão corretos. Também não. Nós vemos que itens 1 e 3 estão errados. Turma, galera, e aí você não vai errar na sua prova, mas o Fábio errou na formulação da questão, que não tem alternativa. Com certeza, esta questão lá no concurso seria anulada. Alguém ou muita gente entraria com recurso e ganharia. Tá ok? Tá ok? Mas imagine a alternativa. B de bola, com a redação agora
que eu escrevi. Somente o item 2 está correto? Sim, é a resposta da questão. Peço desculpas pelo meu erro, né? Não tenho problema em fazer meia-culpa. Tá aqui, ó. Agora tá legal? Você viu que o item 1 está errado porque isso não é competência do secretário executivo. O que está aqui antes, ó, isso sim. O 3 está errado, porque ele não é um mero mediador, o diretor-presidente. Ele vota ordinariamente e também vota com qualidade nos casos de empate. E aqui, no 2, isso você precisa saber, turma. Artigo 8º. Olha aí, ó, na tela, leia, releia, pause o vídeo, vamos lá. Ânimo, havendo a necessidade de deliberar sobre matérias urgentes ou de relevante interesse, o diretor-presidente poderá, mediante justificativa apresentada nos autos, caso o processo já tenha sido encaminhado ao relator, avocar ou determinar a inclusão da matéria em pauta para deliberação no prazo de até, olha aqui, lacuna a ser preenchida. Quantos dias? Caso o processo não tenha sido submetido ao relator pela superintendência responsável, ouvidoria, corregedoria ou pela secretaria executiva, determinar a apresentação do processo em até, olha outro, campo lacuna, para preencher, dias para subsequente encaminhamento ao relator. Completam correta e respectivamente os campos no enunciado acima. Eu gosto de destacar isso daqui, galera. O que é respectivamente? Na ordem. Aqui são 10 e aqui são 30. Ou aqui são 20 e aqui são 30. Tá vendo? Isso que é na ordem, porque você vai olhar. Esse segundo campo aqui, ó. 30, 10, 30, 20 ou 15. Você leu o regimento. Lembra-se desse tema aqui, cobrado nessa questão inédita? E aí? Tá difícil? Tá fácil? Que tal? Legal? Vamos lá. Até tantos dias? Até tantos dias. Seria a alternativa A, 10, 30. Ou B, 20, 10. Ou C, 15, 30. Ou D de dado, 10, 20. Ou E de escola, 30, 15. Vamos à fundamentação. Você vê. Parágrafo 2º do artigo 12 do regimento. 1. Caso o processo já tenha sido encaminhado, etc. Até 10 dias. Guarde. No primeiro campo, 10 dias. Caso o processo não tenha sido submetido ao relator do processo em até 20 dias. Guarde. 20 dias. Primeira lacuna, 10. Segunda lacuna, 20. Primeira lacuna, 10. Legal. Segunda, 30? Não. Primeira lacuna, 10. Errado, então não é 20 aqui, ó. Segunda lacuna, 20. Então aqui não é 10. Olha a alternativa B. Muita gente marcaria. Então a resposta é D de dado. Ok? Aqui você coloca 10 e aqui você coloca 20. Não é o que acabamos de ver? Acabamos de ver, Fábio. Fale direito. 10 dias, 20 dias. Essa questão é difícil ou fácil? Vamos lá. Acerca das competências e do funcionamento dos órgãos da Arcesp, analise as seguintes assertivas. Eu gosto de trazer essa questão porque ela ajuda nos estudos, porque nós olhamos itens e falamos para nós mesmos. Isso está no regimento? Se está, você escreve. Certo. 2. Isso está lá escrito. Se estiver, você coloca certo. Se não estiver, claro, escreve errado. O ouvidor, e aí? Isso está no regimento? Certo ou errado? Verdade ou mentira? E aí o cuidado que, novamente, eu chamo a sua atenção. É a questão, né, chamada peneira. É ela que vai separar a pessoa que estudou daquela mal preparada. E olha as alternativas. Somente os itens 1 e 3 estão corretos. Itens 1 e 2 estão corretos. Galera, galera, tem gente que se perde com bobeira. Fábio, por que na A tem o somente? E na B fala também de 2 itens e não tem somente, não tem apenas. Isso não importa, turma. Importante é o seguinte, ó. O Conselho Diretor é o órgão máximo de deliberação colegiada da Arcesp, sendo esse conselho composto pelo diretor-presidente e 4 diretores, estamos todos sabendo isso, decore salteado, artigo 5º. Olha lá, órgão máximo, 1 diretor-presidente, 4 diretores. Certo. Um é certo.
Vamos lá. Deliberação. Primeiro sobre as reuniões. Para a instalação delas, para acontecerem as reuniões, maioria simples dos diretores em exercício. Mas aqui cobrou sobre as decisões. É unanimidade? Não. É maioria simples? Não. Sobre decisões, deliberações, você vê no artigo 16, falando da deliberação de processo, e o parágrafo 3º diz que o conselho diretor vai decidir sempre por maioria absoluta de seus membros. Maioria absoluta dos membros não é unanimidade. Tá ok? Tá ok? Unanimidade seria o diretor-presidente mais os 4 diretores votarem sim. Ok, estamos de acordo. Seriam 5 votos a favor. Agora, por maioria absoluta dos seus membros em exercício, se nós temos 5 membros, um é diretor-presidente, outros 4 são diretores, e eles estão em exercício, estão lá com seu mandato. Qual é a maioria absoluta, galera? Eu tenho 5 pessoas. 3 votando a favor, eu já tenho maioria absoluta. 3 de 5. Tá ok? Tá ok? O ouvidor tem direito a participar das reuniões e a prerrogativa de acesso a todos os assuntos. Olha, turma, de verdade, eu faço questão um pouquinho mais difícil. Mas se você se prepara com o difícil, na sua prova fica fácil. O que está na 2 está certo? Está errado, não é unanimidade. Risque. Errado. O que está na 3 está certo? Muita gente marcaria que está errado por causa disso aqui, ó. Ouvidor com prerrogativa de acesso a todos os setores da Arcesp, todos. A pessoa fica com medo. Meu Deus, seria muito poder para o ouvidor. Mas você vê comigo a fundamentação. O ouvidor vai exercer suas funções. Olha o inciso 3º desse artigo 55 do regimento. Olha aqui, tendo assegurado esse ouvidor as seguintes prerrogativas: acesso e obtenção, participação das sessões do Conselho Diretor da Arcesp, acesso a todos os setores da Arcesp. Então está bonitinho lá no regimento. Então, considerando o disposto no regimento, vamos marcar a alternativa correta. Cuidado! Imagine na sua prova se a banca escrevesse aqui, ó, assinale a alternativa errada. Faz toda a diferença. Mas quer a correta, vamos ver. Somente os itens 1 e 3 estão corretos. Tá certo. Haveria gente que discutiria besteirinha, né? Ah, o somente está errado. São 2 itens. Se houvesse aqui somente o item 1, somente o item 3, mas como tem o somente, está errado. Não, tá certo. Tá certo, galera. Agora, itens 1 e 2 estão corretos? Não, o 2 está errado. Não é unanimidade, mas maioria absoluta. Nenhum item está correto? Ô, louco, galera. 2 estão. O 1 e o 3. Somente o item 3 está incorreto. Não, o 3 está certo. E esse acesso aqui a todos os setores da Arcesp é prerrogativa. O ouvidor pode. Todos os itens estão corretos. Não, o 2 nós vimos. Unanimidade deixou errado. Legal, que tal? Isso aí! Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Bons estudos e até a aprovação.